Olá, gente linda e abençoada! Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus. Sou missionária Deise Carvalho Antunes, agradeço sua visualização, peço que você deixe o joinha, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Vamos meditar hoje sobre quais seriam as primeiras religiões que surgiram. Tá ok? Vamos para a palavra? Gênesis 6, versículo 5, diz para nós assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era má continuamente. Aqui, a palavra de Deus está dizendo que Deus até se arrependeu de início de ter criado o homem, né? Porque o homem se desviava daquilo que Deus ordenou. Quais seriam as primeiras religiões? Primeiramente, nós vemos que a palavra religião, como eu já falei num vídeo passado, ela vem do latim religio, que significa louvor e reverência. E também vemos que Deus ele fez uma primeira ordenança para o homem, dizendo assim: olha, não tenha imagem de escultura sobre a tua vida, não dê crédito a elas, não adore, não faça nenhuma petição, não se proste diante delas. De onde vem a palavra ídolo? Ela vem do grego eidolon, que significa imagem. Ela sempre foi utilizada como objeto de culto, onde os homens davam honras, méritos a elas. E isso, então, deu um início de idolatria. A palavra idolatria vem daí, de adorar a imagem de escultura. Nós vemos que um povo, na época do cristianismo, que isso está citado, essa passagem bíblica está citada em Atos 19, versículo 24 e 28, os gregos tinham os seus ídolos. E a deusa Diana, ela é citada. E eles tinham vários deuses. Então, quando os apóstolos passaram neste lugar, que começaram a pregar a palavra das boas novas que Cristo deixou na terra, eles diziam: olha, nós vamos ficar no prejuízo. Olha, nós temos os nossos costumes, nós vamos perder dinheiro, porque os ídolos que nós apresentamos e o comércio que nós fazemos aqui vai à bancarrota. Mas isso já na época do cristianismo. E logo de início, as primeiras religiões que foram citadas foram o judaísmo, o islamismo e o hinduísmo é citada como uma das primeiras. Sendo que o judaísmo e o islamismo, eles são de crença monoteísta, acredita em um só Deus, mas não crê que Jesus é o Filho de Deus, acredita em Jesus como um profeta, como um homem comum que fez o bem na terra. Agora, é interessante saber que de onde veio as primeiras religiões. Primeiro nós temos que entender que Deus não está preocupado com religião. O que é que Deus se preocupa? Que eu e você tenhamos intimidade com Ele, que saibamos quem Ele é, que saibamos que Ele domina sobre tudo e sobre todos, que a última palavra, e a primeira e a última, é a dele. E Ele não pede licença para ninguém, como eu costumo sempre dizer. Então Deus não está preocupado com a religião. Ele está preocupado que o homem e a mulher se aproximem dele. Primeiramente, logo no início, não havia religião. Quando Deus criou toda a humanidade, né, e Ele criou tudo que existe no universo, Ele criou também o primeiro homem e a primeira mulher, Ele vinha toda tarde conversar com o homem. Então existia aí o quê? Uma amizade, uma intimidade. Deus passeava e admirava tudo que tinha criado e admirava, falava: olha o homem, meu amigo. Então,
não havia religião, havia aí um contato direto de Deus com o homem. Porque o homem pecou, foi lançado do Éden. E aí então houve uma separação. Jesus é quem veio religar o homem a Deus novamente, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas, como disse aqui, os homens, viu Deus que a maldade do homem se multiplicava e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Ou seja, os homens se separaram. Na época de Noé houve o dilúvio, os filhos de Noé, cada um foi para um lado. E depois da Torre de Babel, quando eles se juntaram, os povos que ali foram formados, se juntaram para fazer a Torre de Babel, separou-se também os continentes, as línguas, e cada família se separou conforme as suas próprias crenças. Porque o homem tinha os seus pensamentos no seu coração conforme ele achava que era. Então daí surgiu aqueles que falavam assim, ah não, mas Deus nós não estamos vendo, vamos fazer umas imagens aqui para nós adorar. Outros diziam assim, ah não, vamos fazer aqui uns patuá, umas macumbinha, uns reteté aqui, para a gente poder adquirir aquilo que a gente quer. E eu estou pesquisando aí no livro de Enoque, que diz que os próprios demônios se manifestaram e ensinaram, né? Algumas mandingas, cores, feitiços, simpatias. Muitos dizem que o livro de Enoque não é um livro a ser, a receber o nosso crédito, mas muita passagem que tem lá tem a ver com o livro de Daniel, tem a ver com o livro dos profetas, tem a ver com o livro de Apocalipse. Então, assim, eu creio que é interessante e eu estou buscando a ter mais conhecimento. E a palavra de Deus diz, examinai tudo e retém aquilo que for bom. Então, cada um, conforme as suas crenças, procuraram aí, conforme imaginou, procuraram a criar as suas próprias religiões. Então, Deus não criou religião nenhuma. Ele criou o homem e ele quer que o homem tenha intimidade com ele. Em Gênesis 10, o versículo 5, diz para nós assim: por eles foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias entre as nações. Então, quando você lê Gênesis 10, você vai ver aqui que gerou-se uma grande quantidade de nações. Nínive foi uma nação que era rebelde e foi poupada por Deus e pela segunda vez foi destruída. Houve aí o aparecimento dos Patrocim, Casulim, que foi de onde veio os filisteus. Então o povo filisteu saiu daí, dessa geração de pessoas. E cada povo tinha sua crença. Vemos que o povo do Egito era um povo que acreditava em vários tipos de Deus, narrando touro, em vários tipos. Tanto que Deus mandou o quê? As 10 pragas, que cada praga, as 9 pragas representavam aí, cada uma, um Deus que eles adoravam. Por quê? Deus estava confrontando e dizendo, olha, os seus deuses de nada valem, eu sou o único Deus. Então, o surgimento, a gente consegue entender que as primeiras religiões se formaram dessa forma. Nós não temos e não há aquele que possa determinar qual foi o dia e a hora, o mês e o ano que surgiu a primeira religião. Mas surgiu daí, da separação de povos, costumes e crenças, e também das línguas. Abraão foi um homem convidado por Deus a sair do meio pagão, de Ur dos Caldeus, do meio da sua parentela, que era fabricante de ídolos. E Deus falou, vem para uma terra que eu vou te mostrar e eu te farei um grande povo. E vocês vão ser meu povo escolhido. Então, por quê? Porque era um povo que ia ter intimidade,
um povo que ia andar segundo os mandamentos, segundo as ordenanças de Deus. Nós vamos ficar por aqui, ainda tem mais conteúdo, eu ainda estarei pesquisando mais, pesquisando na palavra de Deus, que é a minha principal fonte de estudo, e nós ainda falaremos um pouquinho sobre esse tema. Mas o mais importante que eu quero dizer para você, não se preocupe qual é a religião certa ou errada, qual é a primeira, qual é a última. Preocupe-se em ter intimidade com o teu Criador. Examine e obedeça a palavra dele, porque ele quer ser teu amigo, assim como ele foi do primeiro homem. Ele quer bater um papo contigo diário e ele quer te abençoar e também garantir um lugar junto com ele no seu reino de glória. Deus te abençoe grandemente. Fica para ti a paz do Senhor Jesus e um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.